Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. Então, o Evangelho de hoje está no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, perda ou partida de pessoas amadas e mortes prematuras. E também nesse tema, temos no capítulo 23º, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, vou iniciar... Retirar essa tábua e ficar lá embaixo? Tá muito bom. Com essa frase, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. No texto evangélico, temos em Lucas 9, 59, 60. Ele disse a um outro, segui-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permiti-me ir antes enterrar a meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse capítulo 23º. A vida espiritual é a verdadeira vida. Nós só estamos aqui na Terra para evoluir, para resgatar, usando este corpo físico, para que nós consigamos fazer com que a nossa trajetória seja completa para os propósitos que fizemos antes de reencarnar. No mundo espiritual, que é a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão passageira, transitória. Estamos aqui por um tempo, usando cada um o seu corpo para nos entender e nós nos compreender e amar uns aos outros. E o corpo, ele não é senão essa veste grosseira. Muitos ainda bem selvagens, outros já mais bonitos, que nem se diz, né? E é isso que reveste, então, momentaneamente o espírito. Porque a vida aqui na Terra é um momento perante a eternidade. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas é pela lembrança. Ao espírito ausente, porque ele só não está em nossa presença, nós não vemos, mas nós podemos senti-lo, ele está ao nosso lado. Então, ele é igual àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram e que ele tocou. E nós nos apegamos muitas vezes a essa matéria, a essas relíquias que nós guardamos para nós lembrar. Muitos ainda precisam
dos objetos materiais daquele ente querido. E os que já compreenderam a imortalidade da alma, a vida após a morte, sabem que a morte não existe. Quem já chegou ao grau dessa compreensão é um ser vivo, é um espírito vivo aqui na Terra. Porque ele despertou para a realidade espiritual. Então, fala aqui também dos encarnados, que compreenderam e que sabem que a morte não existe e que somos um ser, um espírito vivo aqui na Terra. Assim como continua nas esferas superiores depois, ou muitas vezes ficam estacionários aqui na crosta terrestre. E os considerados mortos espirituais são os que não compreendem essa imortalidade da alma e julgam que a morte é o fim de tudo. Mortos de espírito são os espíritos prisioneiros das ilusões da matéria, que trazem uma consciência adormecida. Não se importam, tudo acabou, não fazem uma prece, uma oração para o familiar ou o irmão que partiu. Dizendo Jesus ao discípulo que o seguisse, pois os mortos cuidariam dos mortos, quis dizer-lhe assim: tu que já sabes que a morte não existe, por que te importas tanto com ela? Se já sabes que a vida continua, deixa que se interessem pela morte os que não compreendem a verdadeira vida. Aquele irmão que quis enterrar seu pai é com a intenção mais do social, para não deixar o corpo ali abandonado e que ninguém vai dar o destino para o túmulo. É uma maneira, mas como aqui Jesus fala que como ele já compreendia, por que ainda ele se importava com a morte? Para Emmanuel, há uma grande diferença entre cadáver e morto. O cadáver é carne sem vida, enquanto um morto é alguém que se ausenta da vida, da convivência junto de nós. Os que abandonam os caminhos da evolução, os que abandonam, que não querem saber, os que mergulham em sepulcros de ouro, de vício, de amargura, de ilusão, são os verdadeiros mortos aos atributos da evolução espiritual. Como eu já falei, eles não se importam do que vai acontecer após o desencarne, em que o espírito se desprende
desta matéria e para onde ele vai. E como Jesus recomendou que se conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, é que a morte do espírito é aquele sem fé. É um espírito sem fé, sem esperança, sem amor, sem caridade, e está longe de Deus, afastado de Deus. O ser humano que perdeu o endereço de Deus. Hoje assistindo um vídeo, daí tinha essa frase, que muitos dos seres humanos perderam o endereço de Deus, que está aqui dentro de nós. Nós não precisamos procurá-lo nas igrejas, e nos templos, e sim em nosso coração, em nosso espírito. Relações do além-túmulo. Desencarnar é mudar de plano. Como alguém que se transfere de uma cidade para outra, sem que de fato lhe altere as enfermidades e as virtudes. Continua tudo do mesmo jeito. Pois só simples modificação são os aspectos exteriores. Mas o espírito, muitos já vieram se comunicar e disseram que eles ainda estão sofrendo, ainda sentem dores. Dói minha mão, eu estou todo arranhado, porque estou vagando pelas matas. Observa-se apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se ao plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Eles estão por toda parte. Como se diz, eles pululam nas cidades, nos campos. Imaginem alguém que passa de uma aldeia para uma cidade moderna. Como se comporta se não está devidamente preparado ante as necessidades de sua nova vida? Se nós não nos preparamos para esta morte do corpo físico e que o espírito continua, vamos ter dificuldades nessa vida futura. A comparação serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva, sem milagres. Os dois planos, o visível e o invisível, se interpenetram no mundo. E se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. Não tem aquela percepção. Eu estou vivendo aqui, agora, é o presente, eu não vou me preocupar com o futuro, o futuro pertence para depois.
Mas não é bem assim. Isso nos fala no livro O Consolador, de Emmanuel. Eu tenho aqui umas palavras, umas frases do livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier. Ante os que partiram. Nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Achamos que colocamos no caixão, se foi. Perdemos, muitos dizem, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Não, eles partiram antes de nós. Assim como filhos também partem antes dos pais. Quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas do teu pranto açoitam a alma como uma chuva em fel. O desespero não é bom para esses nossos irmãos desencarnados. Eles sofrem. Eles também pensam e lutam, sentem e choram. E o auxílio nosso é o sentimento de amor, de carinho e a prece. É a prece. Pode ajudar, né? Lamentam-se quanto aos erros praticados, que eles praticaram, e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas, para que te não percas no frio do desencanto. Então, eles também nos auxiliam se nós estivermos conectados com os espíritos do bem, que, como a Anseli falou na prece, vem através desses bons espíritos que encaminham esses irmãos para, nesses dias, estarem na nossa companhia. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Se nós ficamos ainda, é porque nós temos muito o que fazer. Eles partiram porque era o momento. Eles já fizeram a sua parte e estão nas esferas onde eles são atraídos após o desencarne. No mundo espiritual, o único poder irresistível é o da superioridade moral. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade correspondente ao grau da superioridade que já hajam alcançado. Como eu falei, uns vão para o mundo melhor, outros ficam aqui, nos rodeando, e assim vai, conforme a superioridade moral de cada um.
A crença na existência de espíritos entre nós é invenção dos espíritas? A doutrina espírita esclarece, através dos 5 livros das obras básicas, que, sendo a crença na sua existência corpórea, a sobrevivência e a individualidade da alma. É isso que ela explica. Admitindo a existência da sua alma e sua individualidade após a morte, é necessário também admitir, em primeiro, que a sua natureza é diferente da corpórea, esse espírito desencarnado, pois ao separar-se do corpo, ela não conserva as propriedades materiais. Ela tem o perispírito, como a Viviane falou na última exposição, que grava, tudo ali está gravado. Até as nossas enfermidades, nossos vícios, mas o espírito, ele não tem propriedades materiais. Ela é um espírito desencarnado. E o segundo, que ela possui consciência própria, essa alma, pois lhe atribuímos a capacidade de ser feliz ou ser sofredora. E tem que ser assim, pois, ao contrário, ela seria um ser inerte. A alma, daí seria material. E de nada nos valeria a existência neste mundo físico. Se esse espírito nada faz para a sua evolução. E é com as ações, com os aprendizados, que todos nós temos a oportunidade, e como hoje também estamos aqui, para falar da divindade. Porque Deus é que permite que cada um possa viver, morrer e reviver. Os espíritos de diferentes categorias se veem, mas se distinguem uns dos outros, de acordo com a lei de afinidade, de sintonia. Isso já depois da morte do corpo físico. Pois semelhante atrai sempre o semelhante. Os bons espíritos têm liberdade para irem a toda parte, estendendo-se as dimensões que já conseguiram alcançar e as dimensões que lhes são inferiores. Eles conseguem ir. Os maus estão impedidos de subir às regiões habitadas pelos bons. E é com a finalidade de não as tumultuarem com as más paixões. Vemos aqui que há uma separação. E tem que existir, porque cada irmão é responsável por sua vida, por tudo o que procura fazer de bom ou de mal. E os bons espíritos têm a missão de combater as más inclinações nos maus.
ajudá-los na jornada evolutiva. É que nem aqui, a nossa sociedade, a nossa cidade, os encarnados se ajudam uns aos outros a evoluir. Assim, também no mundo espiritual, os bons espíritos ajudam os que estão interessados e que querem mudar. E eles são ajudados. Como se comunicam os espíritos? A linguagem usada é pelo pensamento. E independente da linguagem material articulada, é só com o pensamento eles já se comunicam. Eles não podem dissimular seus pensamentos quando estão libertos do corpo físico. Pois uma vez emitido, o pensamento se revela e é patente a todos quantos estejam em condições evolutivas para captá-lo, para receber para si. Os espíritos já desencarnados vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na quando se regressa de uma viagem, como, por exemplo, haver escapado dos perigos na estrada, ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, por lhes virem ao encontro os que os amam. Muitos familiares vão receber o irmão desencarnado. Até tem depoimentos de que já no hospital ou em casa, enquanto estão acamados, já começam a ver os familiares já falecidos. Após a desencarnação, a reunião de parentes e amigos depende do grau de evolução e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Muitos irmãos tiram a vida física para ir encontrar o ente amado, mas não vão encontrar. Porque esse irmão que já partiu antes, talvez esteja numa esfera diferente do que aquele que se tira a vida. Relações entre os espíritos. Os espíritos nutrem sentimentos uns pelos outros, assim quando encarnados. Podem ter afeições particulares, mais intensas que na Terra, pois os motivos são de ordem mais elevada. A matéria perde o sentido. Aqui tem uma figura de duas crianças se abraçando que se encontraram no mundo espiritual. Pessoas que nutriram desavenças, até mesmo ódios, por motivos de ordem material, ao se perceberem no mundo espiritual, raciocinam melhor e deixam as desavenças de lado. Porém, se ainda dão valor às coisas da matéria, ou não conseguem vencer o orgulho, as diferenças continuam. Também tem no Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala dessa vontade de cada espírito
desencarnado de se melhorar, de procurar os bons espíritos, os espíritos mais evoluídos que eles, para aprender, para estudar, que nem nós fizemos aqui. A afeição nascida na Terra, se de ordem elevada, continua e se dilata na vida espiritual. Quanto mais se desvencilha das coisas do corpo material, mais se amplia suas condições espirituais, desse espírito. Quanto mais estiver evoluído, menos se lembrará das coisas materiais. Lembram-se de fatos que mais possam auxiliá-los nessa adaptação. Muitos pensam que estão convivendo aqui com nós, mas como? Como que eu morri? Como que eu não tenho mais o corpo físico? E muitos se desesperam. E é somente com a evolução que nós vamos compreender tudo isso. E que a doutrina espírita, com maior clareza, nos dá esses pontos significativos para todos nós. O espírito se sente feliz por ser lembrado, mas é o pensamento que atrai para nós, e não os objetos que dele conservamos. Eles conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência. E essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que eles podem desfrutar como espíritos. Apenas os espíritos inferiores é que lastimam a perda desses bens materiais. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres passageiros aqui, neste mundo. Deve-se manter respeito aos restos mortais de todos, mas sem veneração. Lembrar sempre que o espírito não se encontra mais naquele corpo. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele. A lembrança e a memória que eles trazem de quando deixaram este mundo. As condições da nova vida dos espíritos no mundo espiritual e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com o grau de amadurecimento e desenvolvimento moral. Como devem ser lembrados esses nossos irmãos, esses nossos parentes, amigos? As boas lembranças que temos dos nossos entes desencarnados são extremamente importantes para eles. Se eles são felizes, aumenta-lhes a felicidade. Se são sofredores, serve-lhes como um lenitivo. Muitas vezes ouvem-nos as preces e se emocionam com nossos pensamentos de carinho e de saudade. Então, agora aqui eu tenho como no dia de finados os espíritos podem ir ao cemitério. E eles são autorizados, tem muitos lá. Mas eles vão pelos seus amigos. E se nós pudéssemos vê-los, veríamos com a aparência que tinham quando encarnados. A prece é que santifica o ato.
não importando o lugar onde seja feita, desde que seja feita pelo coração. Quanto a afeição de um outro local de sepultamento denota um grande apego à matéria. Vou arrumar um caixão bonito, mas vai se deteriorar. Vai ficar só o pó, a cinza, fica às vezes os ossos maiores. O resto se some. Os jovens da Mansão do Caminho, em Salvador, todos os anos eles fazem visitas aos cemitérios para levar as mensagens dos nossos amigos espirituais, que enviaram para aqueles que vão levar, os irmãos encarnados que vão estar lá para levar o seu carinho, o seu consolo e a esperança a respeito da imortalidade da alma. Como dizem, eles já compreenderam que a morte não existe. E vão, neste momento, auxiliar os irmãos desencarnados e encarnados. Que muitos é um desespero para os encarnados, mas que só atrapalha. O que é o mais importante? É nós ter a fé, a esperança e um momento de saudades que fica o afeto entre os entes queridos. Com eles. É a compreensão que cada um tem. O espírita é fraterno. Ele é fraterno com os familiares e amigos, ajudando-os no que puder. Nos sepultamentos não adota luxo nem ostentação para demonstrar-lhe o carinho ou agradá-lo. Nem se preocupa em levantar túmulos, mas lembra sempre com afeto a esses entes queridos. Procura honrá-los com atos bons e carinhosos em sua homenagem. Não precisa levar velas, coroas, flores, pois quem desencarnou não necessita desses objetos. Procura oferecer o que realmente importa, respeito à sua memória. Orações, pensamentos, pedidos pela sua paz e amparo no mundo espiritual. Então, sabe-se que não é indispensável ir aos cemitérios, porque não é preciso. As orações alcançam o espírito onde ele estiver. E isso não significa que o espírito se torne uma pessoa insensível frente à partida dos entes queridos. Ele terá, sim, a dor da separação, mas tem certeza que é apenas isso, uma separação momentânea. Que nos reencontraremos no mundo espiritual e sem os sofrimentos desse processo. Pai, entrego em tuas mãos meu espírito. Lucas 23, 46.
Aqui no capítulo 5º, então, para encerrar, vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas. Essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. É Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. E ele nos fala sobre essas consolações das nossas preces para abençoar no mundo físico e no mundo espiritual. Que Deus nos ampare, nos proteja durante toda a semana e estejamos felizes por nós termos esse compromisso com a espiritualidade, com a espiritualização de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja.